O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi por outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: aqui está o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o livro do Atos dos Apóstolos é um livro que nós lemos, durante este período, exatamente após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Num primeiro momento, a comunidade um tanto quanto temerosa, assustadas por tudo o que havia acontecido lá em Jerusalém, mas a partir do momento do encontro que eles fazem com o ressuscitado, eles recobram a fé, enchem-se, portanto, de coragem e põem-se a testemunhar Jesus. Também para nós, esse é o tempo da igreja, é o tempo em que nós também devemos ser fortes, corajosos na nossa missão, mesmo que isto custe para nós algum sofrimento, algumas perseguições. Nunca devemos desanimar, porque sabemos da presença do ressuscitado, que nos fortalece, que nos anima. Então, por isso o ato dos apóstolos significa a ação dos apóstolos pós-ressurreição, as atitudes dos apóstolos depois da ressurreição. Até porque, cheios do Espírito Santo, Jesus os enviou para anunciar a boa nova. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E Jesus envia os discípulos, evidentemente, não prometendo glória, sucesso. Olha, vocês vão ser importantes, nessa tarefa.
evangelizadora, todo mundo vão te aplaudir, vão te honrar. Não, Jesus disse isso, mas pelo contrário, assim como perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Então veja que a perseguição, ela acompanha a vida do missionário, a vida do discípulo, e isso não nos pode de forma alguma tirar de nós este elan missionário, esta força missionária, esta força profética. Então o texto de hoje nos mostra também o sofrimento dos apóstolos, não é? Por causa do nome de Jesus, porque eles continuavam a ação de Jesus, e isso demandava muitas perseguições, prisões, açoites. Eram proibidos de falar em nome de Jesus. Então, evidentemente que tiveram muitas dificuldades, né? Então, assim vemos nessa leitura de hoje, um fariseu chamado Gamaliel, ele levantou-se do sinédrio. Ele era um mestre da lei e todo o povo estimava. E Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Isto é, que os discípulos saíssem por um instante, né? E disse: homens de Israel, vede o que estáis para acontecer contra esses homens. Algum tempo apareceu Teudas, que era um líder, todo mundo seguia esse líder, ele tinha muitos. Aqui diz o texto, era perto de 400 homens. Eles seguiam esse tal de Teudas. Mas depois que ele foi morto, todos os que seguiam debandaram, nada restou. Do mesmo modo, também apareceu um tal de Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás dele. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Mas quanto ao que está acontecendo agora, eu dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens, isto é, com os discípulos, e deixai-os ir embora. Por quê? Se este projeto ou esta atividade que eles estão realizando, né, é de origem humana, então ela será destruída. Agora, se vem de Deus, vós não conseguis eliminá-la. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. Então os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Veja que interessante, não é? Se as obras são obras humanas, elas terminam. Mas se a obra é de Deus, então venha o que vier, ela permanece, porque a obra não é humana, é de Deus. E depois, então, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois soltaram. E os apóstolos saíram do conselho muito contentes, por serem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E a cada dia no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Olha aí, coragem desses apóstolos. Mesmo açoitados, proibidos, sofrendo injúrias, eles se alegravam. E nós, muitas vezes, por muito pouca coisa, nós abandonamos a nossa pastoral, o nosso trabalho, o nosso grupo, por tão pouca coisa.
Não é isso? Então nós temos que entender, eles saíram contentes, alegres, por terem sofrido injúrias, não é? Perseguições, por causa de Jesus. Então, por causa dele, nós somos capazes de tudo, enfrentar até a morte, se necessário for. Mas nunca trair a nossa fé, nunca trair o nosso princípio, nunca trair o Evangelho. E às vezes nós nos dispersamos, nos debandamos, e às vezes por coisas tão pequenas, tão simples, e esquecemos que a essência de tudo aquilo que nós fazemos não é a satisfação própria, não é algo para nos engrandecer, mas tudo é para a maior glória e honra de Deus. Então precisamos ter essa consciência. Se tudo é para a maior glória e honra de Deus, então nós somos capazes de suportar também as injúrias, as perseguições, né? Tudo que vier contra, nós temos condições, né, de suportar, porque sabemos que a obra é de Deus, e Deus é mais do que tudo. E depois o Evangelho vem exatamente nos mostrar que esse encontro do Evangelho de João, e sobretudo o capítulo 6, ele fala sobre o discurso do pão da vida. E hoje nós vemos, né, Jesus que vai para o outro lado do mar da Galileia, chamado também de Tiberíades, e ele viu uma grande multidão que o seguia, exatamente porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes, né? Então Jesus viu esta grande multidão que estava indo ao seu encontro, porque via em Jesus um homem que realizava milagres, curava os doentes, multiplicou os pães, né? E Jesus viu aquelas pessoas que iam ao seu encontro. E Jesus percebeu que era um povo faminto, um povo que não tinha o que comer. É como nós hoje, não é? Como efeito, não é, da pandemia e de tantas outras situações, estamos vendo que a fome, há algum tempo, havia sido erradicada do Brasil. E hoje nós estamos fazendo campanha contra a fome. Mais de 19 milhões de pessoas, não é? Muito mais do que isso, passam necessidade e não têm o que comer. Por que não têm o que comer? Exatamente porque falta o espírito, não é, da partilha, da solidariedade, de colocar em primeiro plano não as coisas, não é, mas as pessoas. Então Jesus se preocupou com aquelas pessoas, né, com a fome daquele povo. Então Jesus disse a Filipe: onde é que vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus sabia muito bem que a solução não estava em ter muito dinheiro, como disse Filipe, mas respondendo, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. O problema não é o dinheiro. Exatamente por causa do dinheiro é que há essa discriminação. Por causa do dinheiro é que há exatamente essa maioria empobrecida, essa maioria faminta, essa maioria esquecida, marginalizada, por causa exatamente do dinheiro, da ganância, do egoísmo. Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Então André, irmão de Simão Pedro, disse: aqui está o menino. A solução não está no fato de ter muito dinheiro, mas está naquele menino, em si mesmo fraco, impotente. Um menino.
ele tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus, portanto, mandou organizar aquela multidão, não é? A organização é muito importante. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: agora recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram os pedaços, encheram 12 cestos. Então, estamos dentro de um contexto eucarístico esse texto, né? Jesus tomou o pão e abençoou e distribuiu entre eles. Então é a Eucaristia. Que sentido tem celebrar a Eucaristia se nós não solidarizamos com os nossos irmãos que literalmente passam fome? Que Eucaristia é essa que nós celebramos, que nos leva a tão somente nos preocupar conosco mesmo, ou com as nossas coisas, com os nossos coisas pessoais? Então, isso não é uma Eucaristia, porque a Eucaristia deve nos levar ao compromisso, à solidariedade, à sensibilidade. Então, veja a sensibilidade de Jesus, quando ele vê essa multidão chegando, parece que ele vê o estômago daquele povo vazio, e que precisa dar de comer, eles estão com fome. E a solução não está em ter muito dinheiro, mas está exatamente na partilha, na solidariedade. Então, a Eucaristia, ela tem que nos levar exatamente a isso, a superação do egoísmo, a superação do egoísmo, a superação de toda sorte de preconceitos, e tantas outras situações que nos levam a colocar o nosso irmão à margem e do lado. Então, a Eucaristia tem que nos provocar para o compromisso, para a abertura, para a solidariedade. E todos, 5 pães e 2 peixes, também é um número simbólico, dá 7, os 5 pães e 2 peixes, 7, significa a totalidade, mas que multiplicado alimentou esta multidão, 5.000 homens, e ainda sobrou, sobrou muito, recolheram 12 cestos, 12 também é um número simbólico, que significa totalidade, plenitude, Então significa que quando há a partilha, a comunhão e a solidariedade, não falta alimento para ninguém. 12 cestos deu para alimentar muita gente com 5 pães e 2 peixes, e ainda sobrou, que dá para alimentar muita gente. Então, é um milagre da partilha, da solidariedade. Então, peçamos a Jesus também que nos ajude a superar também este momento de dificuldade, este momento que estamos passando, para que cresça sempre mais entre nós essa disponibilidade de amar e servir e de reconhecer na pessoa do outro também o próprio Cristo, que passa pelas necessidades, porque Cristo está presente na pessoa de cada irmão, de cada faminto, de cada pessoa que é excluída, que é colocada de lado, Então, que Ele nos ajude a enxergar a sua presença no rosto desses irmãos, excluídos e abandonados. Que sejamos dispostos a celebrar a Eucaristia, mas com este espírito de comunhão, de solidariedade, de partilha, que realmente a Eucaristia torne-se Eucaristia na nossa vida, e nós possamos ser Eucaristia
para a vida dos nossos irmãos.